noites a todo mundo, bem-vindos. Portanto, nós hoje vamos a falar de festas do solstício. Vos perguntareis, alguns perguntarão assim, o que é isso? Nada como Alberto Fernandes, que é o especialista da matéria e é um dos elementos da direção da Associação da Língua para nos falar do que são ou para nos fazer a introdução às festas do solstício. Antes de mais, bem-vindos a todos. Alberto, bem-vindo. Obrigado. Sim, senhora. Obrigado ao CITES e dar a UPA à Associação de Língua e Cultura Mirandesa por estes terreiros e também a António Pereira, do Diário Trás-os-Montes, por ajudar a amplificar aqui a nossa voz. Portanto, fazer aqui uma pequena introdução àquilo que são as festas tradicionais e populares, que são dos elementos mais identificativos de cada comunidade, e é através da festa, precisamente, que se socializa, que se celebra, se revive, se festeja e se afirma a presença a uma identidade cultural que é necessariamente coletiva. As práticas sociais e rituais, que estão geralmente relacionadas com o ciclo de vida dos indivíduos, dos grupos, com o calendário agrícola, com a sucessão das estações, tal como na Terra de Miranda, em que a grande generalidade das festas que nós temos, sejam elas religiosas ou profanas, estão precisamente ligadas a esse calendário agrícola, ao tempo que é regido pelas luminárias naturais, que é o Sol e a Lua, não é? E são também alvo de muitas celebrações. As festas são também, e principalmente nestas comunidades, aqui nestes territórios, são ainda importantes marcadores do tempo, a alternância entre os tempos do sagrado, da celebração, da festa, e também os tempos mais fracos, que é o tempo normal, o tempo cotidiano do trabalho, e são esses tempos, essa alternância, que determina precisamente esse ritmo de vida de muitas comunidades, através da repetição periódica, não é? E que agora também a pandemia, que está na ordem do dia, acabou por interromper essa realização. A festa é, assim, portanto, uma referência temporal também que se encontra em muitas expressões populares, ou às vezes em simples conversas, dizer que alguma coisa ficou para o dia da festa A ou B, ou para o dia de Ano Novo, ou aquilo que seja. Muitas destas celebrações rituais, não é? Quase todas elas têm um ritual incorporado, têm as suas origens num tempo remoto, um tempo indefinido, um tempo antigo, um tempo que ninguém sabe muito bem datar, e a que nos referimos genericamente como naquele tempo. E aquele tempo foi um tempo onde aconteceu eventualmente uma ação que se tornou o arquétipo, o modelo daquele ritual, e que a partir daí se foi repetindo, portanto, ciclicamente. Essa repetição é que, sempre através, claro, de uma transmissão por gerações e por via oral, essa repetição é que visa manter fiel, portanto, à tradição daquele momento, ser tal como foi. Mas a tradição, essa recriação exata desse momento original, não é? Naturalmente foi sofrendo as alterações, e esse sempre se fez assim, ou sempre foi assim, que se diz muito nestas práticas tradicionais, nestas festas tradicionais. Na prática não é tanto assim, porque a tradição também nasceu um dia e também evoluiu e também se foi transformando e acompanhando, portanto, os tempos. Muitos dos elementos utilizados nestes rituais também perderam a sua função, ganharam outros significados, também devido a essa evolução da própria sociedade, e um corte, não é? Portanto, com aquele modo de viver essencialmente baseado no tempo agrícola e no tempo natural. Nós agora temos eletricidade e a partir daí quebrou-se um bocadinho este ciclo natural e os próprios horários e ritmos de vida. E portanto, mas apesar de tudo, apesar de já não terem essa função, esse significado, servem na perfeição, portanto, a recriação dessa imagem, que naturalmente é sobretudo ficcionada, dessa pertença coletiva, é um passado distante que se assume ter existido, mas que não foi efetivamente vivido, ou não é efetivamente já vivido por quem a celebra na atualidade. Segundo dizia Marcelo Malsa, a festa, e de um modo mais abrangente do que apenas aqui as festas de solstício, representam um fenómeno social total, porque tem implicações a nível religioso, moral, social, jurídico, político, económico,
sobretudo. E de facto isso continua bem atual também nestas festas de solstício. As festas continuam a ser um espaço de negociação social, de produção comunitária, de afirmação de uma identidade cultural, continuam a ser também um espaço onde se inverte a ordem social, pelo menos durante esse tempo extraordinário em que dura a festa. Continua a ser um espaço para o negócio, porque desde sempre as festas atraíram visitantes e vão lá gastar algum dinheiro, e os vendedores também são atraídos pela festa, porque realmente também vem que vai haver um acréscimo de consumo. A festa é também cada vez mais um tema de estudo no mundo académico, disciplinas a antropologia, a sociologia, a geografia, a economia também, a etnografia, etc. Mas é também um espaço onde ainda, desde sempre, o poder político também aproveita para ganhar visibilidade, simpatia, estar próximo do eleitorado. É também um ativo turístico, e isso no nosso território é de extrema importância potenciar, e seja com reconhecimento ou não por alguma entidade externa, como está na moda falar da Unesco, mas são indiscutivelmente um importante património cultural das comunidades que as celebram, não é? Portanto, são as detentoras da festa. Mas sobre patrimonialização, isso poderíamos falar mais adiante. As festas de solstício dos rapazes, o do inverno na terra de Miranda, marcam muito significativamente este longo tempo de inverno transmontano, dos 9 meses de inverno, não é? Como sabemos, o solstício ocorre quando o dia é mais curto, alguns entre o 20 e o 22 de dezembro, e também ao de verão, entre 20 e 22 de junho. Ambas as datas são bastante celebradas desde sempre, desde a antiguidade, e também com alguns elementos comuns, como é, por exemplo, o fogo, que está sempre presente aqui para o renascimento e para queimar aquilo que foi mal do ano anterior. Mas, portanto, e também essa é igualmente importante, a do verão. Mas aqui alargamos um pouco este período de tempo. Temos também aqui a Galdrapa de São Pedro, com o qual o Alfredo vai falar, que é celebrada um pouco antes deste dia, no 13 de dezembro, mas é claramente uma festa de inverno e dos rapazes, embora se encontre fora deste tempo místico com que se inicia o solstício, mas também religiosamente já está noutro tempo místico, que é o tempo do Advento. Numa visão mais alargada, podemos estender este período de festas de inverno e dos rapazes até ao Carnaval, mas é a partir do solstício, é sobretudo durante os 12 dias que se seguem ao Natal que mais se concentram estas festas, quase todas de origem pagã, e que se cruzam com uma das mais importantes datas do calendário cristão, que é precisamente o Natal. E este período corresponde também a um menor tempo de intensidade dos trabalhos agrícolas, o que também é mais propício que haja a festa, e por isso também fica aqui na confluência de várias festividades. Por exemplo, os romanos, que eram famosos pela maneira como celebravam e como festejavam, portanto eles celebravam este período de entrada no solstício com uma festa muito grande em honra do deus Saturno, que eram as Saturnais, e duravam 4 ou 6 dias, terminavam a 23 de dezembro, com o dia dedicado precisamente ao Sol. E durante este período, tal como acontece em muitas festas, e sobretudo de mascarados, o mascarado que podia ser um escravo ou alguém do povo, sem grandes regalias, naquele dia, por ter essa máscara e assumir um papel na festa, torna-se também mais relevante na sociedade. Mas além das festas que temos aqui representadas nesta sessão, ou que vamos ter, também existem outras manifestações que se concentram, como disse, entre o Natal e os Reis, nos 12 dias de Natal para os cristãos ocidentais, que terminam no dia de hoje, que é o dia da Epifania do Senhor, o dia de Reis, e tais como as fogueiras comunitárias, como dizia, como as ceias comunitárias, seja a fogueira de Natal, seja de Ano Novo, também as queimas, a queima do Ano Velho, que ainda se faz cá em Miranda. Isto é bem demonstrativo precisamente dessa colagem que houve das datas das festas cristãs às datas das festas pagãs. No tempo medieval, na tradição medieval, estes 12 dias também eram a projeção do tempo e da fortuna que trariam os 12 meses do ano seguinte, ou seja, cada dia correspondia a um mês do ano seguinte, e algumas previsões mais genéricas e fáceis e quase diretas, é como se houvesse muita chuva nesses dias, o ano seguinte ia ser molhado, mas tinha também a ver com a trovoada, com a hora do dia e com várias coisas. Dias escuros e muito nublados, como ontem e hoje, era o presságio de um ano de doença. Vamos lá ver se daqui a um ano já não temos que levar com a pandemia e com o Covid. Cá em Miranda também a Fogueira do Galo, a hora portanto a direção que leva em que o vento leva o fumo da Fogueira do Galo à meia-noite é também tido como indicador do que seria, portanto, o ano seguinte.
Para terminar, e acho que já me estou a alongar um bocadinho também, dar aqui palavra a mais gente, é curioso, no entanto, registrar esta diversidade de personagens nas festas de solstício. Não são assim tantas as que ainda subsistem no Concelho de Miranda, mas no Concelho Mogadouro, que também é a terra de Miranda, esse número é bem maior, e a Núria também falará disso, certamente, e todas as personagens têm traços distintivos que as tornam únicas e singulares, e essa é precisamente a riqueza das nossas festas, mas ninguém melhor que os protagonistas das mesmas para falar delas, por isso devolvo a palavra.